senhores, muito boa tarde. Agradeço muito a presença de vocês. Desde o início da pandemia, nós temos feito um esforço gigantesco para garantir a segurança do povo mineiro. E posso afirmar que, pelo menos até o momento, o nosso estado é aquele que teve os melhores números de toda a região sudeste e sul. Como não temos o boletim de saúde hoje, eu queria mencionar que o último dado acusa que tivemos um aumento de casos confirmados de 246, fomos para 4.196, e lamento também informar que tivemos mais 6 óbitos, totalizando 146. Eu solicitei, para deixar a situação mais clara ainda, um levantamento do total de óbitos que ocorre em todo o estado, um levantamento feito junto aos cartórios, e nesse levantamento acusa que nos 4 primeiros meses desse ano, de 2020, nós tivemos 438 óbitos a menos do que nos 4 primeiros meses do ano passado. O número caiu de 40.268 para 39.830. Tem havido sempre questionamento sobre os nossos números, mas vale lembrar que o meu governo, a minha orientação desde o início é transparência total. Inclusive, confirmando as palavras aqui do secretário Gustavo Barbosa, nós não temos o que esconder. Os números estão disponíveis para todos. Eu estou completando aqui já 17 meses de governo e posso dizer que nesse tempo, hora nenhuma, nós omitimos ou distorcemos informações. E não vai ser agora que nós vamos fazer isso. Sempre colocamos isso como prioridade. Bom, dando andamento à nossa pauta, eu queria continuar sobre a questão financeira. Infelizmente, a falta de recursos que o nosso secretário apresentou, tem nos forçado a rever várias ações que o governo estava fazendo, muitas delas sociais. Gostaria de citar aqui o programa Fica Vivo, que deveria estar beneficiando 10 mil jovens por mês. E tivemos de fazer contingenciamento de 70% dos recursos. Logo, menos jovens carentes serão atendidos por esse programa. Temos sido obrigados a fazer esse tipo de ação, porque caso contrário, não teremos recursos sequer para pagar a folha da saúde e segurança pública, que nesse momento são prioritárias. Se houvesse mais recursos disponíveis, como eu gostaria, em vez de nós termos atendido 380 mil alunos com Bolsa Merenda, nós teríamos atendido os 1.700.000 alunos, todos, e não apenas aqueles que vivem na pobreza extrema. Nessa situação de pandemia, o nosso estado, que já tinha 3.600.000 mineiros vivendo numa situação precária, com certeza esse número subiu e nós deveríamos estar fornecendo cestas básicas neste momento. Sabem quantas cestas básicas nós fornecemos até agora? A necessidade é 3.600.000 cestas básicas. 0. Não fornecemos nenhuma, por falta de recursos. Infelizmente, na hora que vem uma crise como essa, é a hora que o Estado tem de assumir mais gastos na saúde e, como foi visto, tem uma queda brutal na arrecadação. Mas as prioridades nossas foram fixadas da seguinte forma: primeiro, recursos para o combate à pandemia. Nós não vamos brincar com vidas humanas.
E já fizemos uma série de medidas, vale lembrar, com os menores custos do Brasil e muito abaixo do mercado. O nosso hospital de campanha, com 768 leitos, custou 5,3 milhões de reais. 80% desse valor doado pela iniciativa privada. Um custo por leito baixíssimo. Conseguimos abrir também com custo baixíssimo 368 leitos de UTIs em todo o estado, 90% deles no interior. Leitos que estavam desativados porque faltava um equipamento, porque o hospital não tinha interesse de estar ativando aquele leito, que não era homologado no Ministério da Saúde. Então, mais 368. Compramos abaixo do preço de mercado 1.047 respiradores, que estarão chegando no final desse mês e meses subsequentes. Utilizamos para essa compra recursos que estavam em depósito judicial na questão Vale e Samarco, devido à tragédia de Mariana e Brumadinho. Recolhemos e já consertamos praticamente a metade de 423 respiradores que não estavam operando porque faltava algum componente. Fomos o único estado do Brasil que comprou equipamentos de proteção individual, os EPIs, para as prefeituras. Estamos repassando a preço de custo para as prefeituras, num momento como esse, em que falta esse tipo de produto, em que ele está inflacionado e que muitas vezes tem dificuldade de adquirir, acaba sendo algo que faz todo sentido. E, concluindo, a nossa posição de ontem é que nós tínhamos 7% dos leitos de UTIs ocupados com suspeitos ou casos confirmados do Covid-19. Mas a nossa prioridade, como eu disse, é com a pandemia, o que eu acabei de mencionar aqui. Depois, o pagamento dos profissionais que estão na linha de frente, no caso, o pessoal da saúde e da segurança, e posteriormente o pagamento de todos os outros servidores do Poder Executivo. Então essa tem sido a priorização, já que o recurso é escasso. Desde que eu assumi, eu tive talvez o privilégio, até o mês de março desse ano, de todos os meses sinalizar para o funcionalismo público do Executivo em qual data ele iria receber a sua remuneração. Infelizmente, não consegui fazer isso nem no mês de abril e nem agora no mês de maio. Por quê? Devido a essa queda na receita que o nosso secretário apresentou agora. Os números ficaram totalmente imprevisíveis. E como eu disse, eu não vou mentir, eu não vou prometer, fazer compromisso e não cumprir. Eu prefiro ser muito claro. Eu não sei a data porque eu não tenho dinheiro e não sei que dia eu vou conseguir completar esse valor para poder pagar. Essa é a situação do Estado. E queria dizer que se em abril a situação foi grave, agora em maio ela está mais grave ainda. A nossa perda tributária aumentou em maio. Em abril tivemos, mas em maio muito pior. Esperamos que a ajuda do governo federal chegue esse mês, mas vale lembrar que ela representa uma fração da nossa perda. Não vai equacionar o nosso problema. E, consequentemente, nós não teremos condição de continuarmos pagando as obrigações do Estado, mesmo as mais relevantes. Como foi dito pelo secretário, nós vamos ter de pagar 100 e talvez teremos aqui 70, algo semelhante a isso. E não haverá recursos para nós pagarmos integralmente a folha de pagamento do funcionalismo público do Executivo e também o repasse aos poderes. A lei me manda fazer as duas coisas. Agora,
se a lei resolvesse o nosso problema de caixa, eu ficaria imensamente satisfeito. Infelizmente, mesmo com todo o contingenciamento que nós fizemos, como eu disse, em programas sociais, ainda não é suficiente. Eu quero deixar muito claro aqui, o povo mineiro já está pagando a conta há muito tempo. Uma das coisas que eu mais recebo são filmes de quem transita pelas estradas do estado que estão ficando intransitáveis. O povo mineiro há muito tempo já tem pago essa conta. Então, é um esforço gigantesco que nós estamos fazendo. Lamento que isso esteja acontecendo, mas foge do alcance do Poder Executivo equacionar isso. Nós só vamos conseguir resolver isso a médio e longo prazo com reformas estruturais. E quero deixar claro que eu tenho mantido sempre contato com os representantes dos outros poderes para que nós possamos construir uma solução em conjunto. Se é funcionário público, na minha opinião, todos têm seus direitos assegurados. Não podemos ter funcionário público de primeira, segunda ou terceira categoria. Todos eles são funcionários públicos, da mesma maneira que todos nós somos mineiros. Uma das coisas que eu aprendi e até hoje faço questão de exercitar para mim mesmo é que ninguém é superior a ninguém. Posso ocupar o cargo que for, mas sou cidadão como todos os outros e devo olhar pelo bem comum, pelo bem maior, e não só o meu individualmente ou do meu grupo. E até por esse motivo mesmo, às vezes isso passa desapercebido. Sabe quantos parentes eu tenho trabalhando no Estado? 0. Sabem quantas pessoas eu trouxe da minha cidade, amigos, conhecidos para trabalhar no Estado? 0. Eu não quero ser questionado em nada. Eu quero transparência total. É dessa maneira que nós temos de aprender a lidar com a coisa pública. A coisa pública, como o nome indica, é do público. Mesmo que o meu filho fosse um gênio, eu até acho que ele é muito bom de trabalho, eu não o traria para trabalhar aqui, porque geraria suspeita, e nem suspeita eu quero. Então, é dessa maneira que eu enxergo, é dessa maneira que eu tenho conduzido, e é dessa maneira que eu vou continuar conduzindo. Se alguém aqui tem de dar exemplo, sou eu. Eu tenho certeza que eu tenho conseguido fazer alguma coisa nesse sentido. Mas não vejo isso em todos os lugares. Aí está a minha preocupação. Muitas coisas no setor público estão privatizadas, atendendo a alguns grupos. Isso nós precisamos mudar. O Brasil, de certa maneira, teve o setor público privatizado. Alguns grupos se apropriaram da coisa pública. E aí entram as questões da reforma que eu disse agora há pouco. E junto com os outros poderes, eu tenho certeza, na nossa reunião que já está marcada para a próxima quinta-feira, nós vamos dialogar, nós vamos encontrar uma forma de viabilizar os pagamentos, a condução do Estado nesse momento tão difícil. Nunca o Estado passou por um momento tão grave quanto esse agora. Nunca houve um número tão negativo, tão vermelho como esse. Mas para tudo há solução, menos para a morte. Graças a Deus eu estou muito saudável e com muita disposição de trabalhar. Muito obrigado.